De repente, Buenos Aires. Uma longa cobertura. Acabo de chegar à catedral. Vai ter aqui um pupurri. A CNN Portugal mandou um correspondente aqui quase para o fim do mundo. Garrone, percorrendo Buenos Aires. 7 dias de luto. Ele era um papa do novo mundo. Já estou na igreja de São José das Flores, São José de las Flores. Nessa igreja que ele ouviu o chamado. Tá até difícil se locomover. Opa, vamos lá. E aos 17 anos decidiu virar padre. Mais argentino, impossível. Se criou aqui uma espécie de circuito turístico papal. São Lourenço, que é o time do Papa. Mais uma prova aqui de que ele era um torcedor. Temos, como eles chamam aqui, a cancha. Nesta casa nasceu o Papa Francisco. Aqui nasceu o Papa Francisco. Algumas homenagens nessa casa onde ele cresceu. Jorge Mário Bergoglio corria atrás da bola com seus amigos. Uma estátua do Papa. O Papa que tanta alegria trouxe para os argentinos. Pareço exausto? Gente, Garrone correspondente aqui. Estou em Buenos Aires. Minha missão aqui foi cobrir a reação aqui dos argentinos à morte do Papa. Fui surpreendido como todo mundo. Recebi uma ligação de manhã e em 2 horas eu estava no aeroporto e embarquei para cá. Então, gente, eu vou interromper esse vídeo. Vocês vão perceber que ao longo do vídeo eu tô absolutamente acelerado, porque esse é o ritmo da TV, é muito mais acelerado. É muito difícil a síndrome de impostor ficar batendo na gente e aquilo se transforma em nervosismo e vai pro ar. Então, ao longo do vídeo eu vou fazer pequenas interrupções, tá? No Garrone correspondente lá em loco, em Buenos Aires. De repente, Buenos Aires. Acabei de chegar. Buenos Aires, na Argentina, é para lá que vamos ao encontro do Nelson Garrone, enviado especial da CNN em Portugal. Nelson, na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, também aí se fazem as últimas homenagens e as últimas orações pelo Papa Francisco. Exatamente. Boa tarde, Rita. Boa tarde, André. Eu acabo de chegar a Buenos Aires e acabo de chegar à Catedral, o principal templo católico da Argentina. Aqui ao meu lado, homenagens, uma bandeira do time do coração do Papa, o São Lourenço. E aí eu compartilho com vocês uma curiosidade que circula aqui, que é uma curiosidade, digamos, numérica, porque o número de inscrição do Papa no time do São Lourenço é 88-235. O que os argentinos estão dizendo? 88, idade de morte do Papa. E 2h35 seria a hora em que o Papa morreu no horário local de Buenos Aires. O Papa, sempre muito brincalhão, quando foi escolhido para ser Papa, disse que os cardeais foram buscar um Papa quase no fim do mundo. Então a CNN Portugal mandou um correspondente aqui quase para o fim do mundo para trazer essas informações, e esse é o meu compromisso. Buenos Aires não é o fim do mundo, é uma ótima cidade que está em luto hoje, mas uma cidade vibrante. E esse vai ser meu objetivo nos próximos diretos aqui ao longo da emissão da CNN Portugal. Mostrar um pouquinho do Papa Francisco, um pouquinho de Jorge Mário Bergoglio em vários cantinhos dessa cidade aqui. Me chamem, vou ter novidades. Aí, Sandra, os 7 dias de luto decretados por Javier Milei. Essa foi uma decisão do presidente argentino. Ele que tinha uma relação difícil com o Papa, fez algumas coisas próximas a xingamentos do Papa, né? Chamou o Papa de comunista, mas hoje, na mensagem que publicou, disse que apesar das diferenças, elas ficam menores diante do que aconteceu. Diferenças políticas e ideológicas postas de lado nesse momento de luto. 7 dias de luto. Sandra. E dentro de 15 a 20 dias, o topo... Essa aqui é a Catedral de Buenos Aires. Eu cheguei, mal tive tempo de pensar e entrei ao vivo aqui da porta. Fiz 2 entradas ao vivo, uma para a CNN e outra para a TVI, que é outro canal para o qual eu trabalho. E depois fiz uma entrada ao vivo aqui
de dentro da catedral. Nós estamos em frente à Praça de Maio, que é a principal praça de Buenos Aires, em frente à Casa Rosada, que é um ponto muito turístico. Então, turistas também vêm aqui prestar a sua homenagem ou só acompanhar, por curiosidade, porque esse é um momento muito especial nessa bela catedral, que do lado de fora tem o estilo neoclássico, aqui dentro barroco. A gente tem os vinhos do Novo Mundo, que são os vinhos argentinos, os vinhos chilenos. Ele era um Papa do Novo Mundo. E quando a gente vem acompanhar uma cerimônia dessa, aí a gente entende o sentido da religião, né? Que é o sentido de religar. O Papa Francisco não está aqui, tem uma imagem dele, uma espécie de cenotafio. Estou saindo agora da catedral aqui, ó. Pilares, neoclássico, dentro é barroco. Muitas pessoas vêm para cá porque estão turistando. Essa cultura do Instagram faz com que as pessoas fiquem mais empolgadas em registrar esse momento único, que é a morte de um Papa argentino na Argentina, e os turistas vêm para cá e fazem esse tipo de ritual da pós-modernidade, que é postar uma foto rindo e esquece que as pessoas ali estão em luto. E aqui agora já estou na igreja de São José das Flores, São José de las Flores. É daqui que eu vou fazer a próxima entrada ao vivo. Tá até difícil se locomover. Esse é o trabalho do correspondente. Atrás de uma porta aqui, arrumei um lugar. O Francisco nasceu e cresceu e tornou-se homem para depois, claro. Nelson Garrone, enviado especial da CNN Portugal. Nelson, claro que as homenagens aí mais do que multiplicam-se. Exatamente, Alexandre. Muito boa noite. Da última vez que eu falei, eu estava lá na Catedral de Buenos Aires, um simbolismo institucional muito forte. Mas essa igreja onde eu estou, e você bem ressaltou aí no bairro de Flores, foi aqui, nessa igreja, que ele ouviu o chamado. E aos 17 anos decidiu virar padre, no dia 19 de março, dia de São José, que dá nome a essa basílica aqui. Está muito cheio, claro, essas pessoas que estão aqui conhecem essa igreja, conhecem o Papa Francisco, tem um carinho, uma proximidade com o Papa Francisco. Quem chegou aqui agora há pouco foi a vice-presidente da Argentina, Victoria Villarruel. Ela veio participar dessa cerimônia aqui. Ela, que é uma católica, se encontrou com o Papa no ano passado, mas também é representante do Estado argentino, e o Papa é um chefe de Estado. Igreja bastante cheia. O meu último direto aqui na CNN foi de dentro dessa igreja. Eu estava absolutamente espremido, porque demorou um pouco para eu entrar. No tempo que eu esperava para entrar no direto, Sara, foi enchendo. Então foi um direto com um correspondente ali no cantinho para não atrapalhar. Pelo que eu vi, Sara, eu posso estar equivocado, a cobertura da CNN Portugal aqui na Argentina continua amanhã. Mas o que eu vi foram reações muito comedidas dos argentinos. Você sabe, Sara, que desde que o Papa foi entronado, Papa, né? Desde que Jorge Mário Bergoglio foi entronado Papa, se criou aqui uma espécie de circuito papal, um circuito turístico papal. Essa igreja que eu visitei faz parte disso. Tem o time de futebol do Papa, que eu pretendo visitar amanhã, que é o time de coração. Tem os lugares onde ele trabalhava, o lugar onde ele cresceu, a praça onde ele brincava como criança. Então a cidade muito emocionada, mas nessa emoção, que na minha percepção foi uma emoção comedida. Sincera, sim, mas comedida, Sara. Emoção contida na Argentina são os relatos do Nelson Garrone a partir de Buenos Aires. Você viu aí, né? No reloginho da TV. Passava de meia-noite em Portugal, depois eu fiz uma entrada 1 da manhã, ou seja, 9 da noite. Meu dia que tinha começado às 7, tinha dormido pouco, terminou a essa hora. Bem, fim do primeiro dia de cobertura. No dia seguinte, mais repercussões da morte do Papa. E aí eu vou compartilhar com vocês uma entrada ao vivo que eu fiz na TVI, que é o canal também para o qual eu trabalho, a TV aberta, né? Como se fosse, aqui no Brasil, o equivalente ao Jornal Hoje, da TV Globo. E aí tem uma história engraçada, para vocês não vai fazer nenhum sentido, mas em Portugal há uma fanfic. Eu sou correspondente da CNN e da TVI aqui no Brasil, e você tem esse apresentador, que é uma espécie de William Bonner de lá, que ele é o apresentador do Jornal Nacional da TVI.
E dizem que a gente é sósia, irmão. Eu fiz a barba, então minha barba não tá tão grande quanto a dele. E toda vez que eu vou entrar ao vivo e a gente divide tela, ou divide o ecrã, como se diz em Portugal, eu fico recebendo mensagem de várias pessoas, me marcando, os gêmeos estão e tal. Então tem essa fanfic de que o Pedro e eu somos irmãos gêmeos separados por um oceano. Acabava de acordar e tinha que fazer uma entrada ao vivo. Sobre o que eu vou falar, o que eu fiz, passei na banca de jornal e fui ver como a imprensa argentina estava retratando esse momento que é, sem dúvida, histórico. É lá que está também o enviado especial da TVI, o Nelson Garron, chamou agora a esta emissão do TV Jornal. Nelson, muito boa tarde para ti também. Imagino que em Buenos Aires se sinta uma emoção muito semelhante, ou talvez até maior do que aquela que se sente aqui em Roma. Pedro Benevides, muito boa tarde. Bom dividir o ecrã. O Papa nos fez dividir o ecrã aqui da TVI. Bom falar com você. Bem, é claro, esse é o assunto principal aqui. E a imprensa argentina trata este assunto como um assunto interno, naturalmente. É o Papa argentino. Eu trago aqui alguns jornais e eu vou compartilhar com a audiência da TVI. Esse aqui, por exemplo, é o Clarim, que mostra o Papa... Opa, vamos lá. Isso, aqui. Mostra o Papa num fundo azul e diz que ele revitalizou a igreja sem deixar de lado as questões políticas. E Pedro, durante o seu papado, o Papa não veio à Argentina, mas segundo o Clarim, mesmo assim, ele conseguiu afetar, influir na realidade local. Mais argentino, impossível. O Papa tomando aquele famoso, tradicional chimarrão, aquela bebida típica dessa região aqui do sul da América do Sul. Pomba da paz e uma tentativa aqui de resumir o Papa em uma única frase, que é algo difícil, que é aqui, o Papa irrepetível. Aposta nessa silhueta do Papa e faz um pequeno resumo aqui do Papa como alguém que, sobre mostrar um rosto mais humano da igreja, deixou sua marca no cenário internacional muito além dos limites do catolicismo e converteu o papado em algo incômodo para os poderosos, tocando na questão política com essa bela imagem da silhueta do Papa Francisco aqui na capa deste jornal local. Pedro Benevides. Nelson Garron, obrigado. É sempre um gosto estar contigo também em emissões especiais. Às vezes é assim também, nem sempre é com eleições, às vezes é também com funerais. E aqui cheguei na sede do São Lourenço, que é o time do Papa, para mostrar a capela. Tem uma capela aqui que tem umas referências ao Papa, naturalmente. E essa vai ser minha missão do momento, da hora, né? Porque cada hora eu estou num lugar diferente para fazer uma entrada ao vivo. Vamos ver. Muito boa tarde, eu estou aqui nessa acolhedora capela, pequenininha, mas muito acolhedora, e tem aqui, prepararam um altar especial com a imagem do Papa Francisco, e eu tenho aqui também umas imagens do Papa. O Papa, quando esteve aqui, está aqui, por exemplo, ó, o Papa neste altar que está atrás de mim, com a foto com o emblema do clube. Tem outra que é uma curiosidade, eu até falei ontem, aqui na emissão da CNN, do número do carnê de membro, o cartão de membro do Papa, que é o número 88235, 88, a idade que o Papa morreu, 235 seria 2h35, a hora da morte do Papa Francisco. E aqui, mais uma vez, mais uma prova aqui de que ele era um torcedor do São Lourenço. E tem aqui, vou pedir licença aqui, temos aqui, olha só, ao meu lado, uma estátua do Papa, em tamanho real, e um cachecol em torno dessa estátua do Papa com o emblema do time. Dá para ter uma ideia da altura do Papa? Eu tenho 1,93. Qual seria a altura do Papa? Dá para a gente calcular. Os católicos gostam tanto de imagens, e tem essa imagem aqui que foi feita, claro, quando o Papa se tornou Papa, e está aqui, e com o cachecol do time. Muito curioso, né, Pedro? É bem curioso, Nelson. Até já. No local que
celebra o Santo Padre através da sua paixão futebolística. Exatamente, André. Muito boa tarde a Rita também. Agora há pouco, no Agora, eu mostrei essa estátua aqui, eu mantive uma surpresa para o final e mostrei a estátua do Papa Francisco. Porque essa capela aqui, metaforicamente, vai muito no estilo do Papa Francisco. Esse muro de tijolos e a capela é toda de vidro. E aí eu vou mostrar aqui, vou fazer aquele giro que eu costumo fazer e a gente vê essa estrutura. Tem ali a imagem de Nossa Senhora também, com o Menino Jesus. E aqui você tem a capela com essa parte de vidro, as cores do clube, o azul e também o vermelho, tudo de vidro. E aqui atrás temos, como eles chamam aqui, a cancha, o relvado, onde os jogadores podem treinar. Então é muito perto, é muito pertinho aqui do local de oração e o local dos jogos. É tudo muito pertinho e, pelo menos na minha opinião, muito próximo do estilo do Papa Francisco. Muito elegante, muito simples. E aqui, ó, quem chega aqui também recebe essas imagens aqui com palavras. Atrás tem palavras do Papa Francisco. Então, gente, o povo gostou. O povo estava gostando da minha cobertura. Mostrei o Papa, a estátua do Papa, a capela do Papa. E aí, um sinal indireto de que eles estavam gostando é quando eu fui fazer uma entrada ao vivo. Eles falaram, você tem todo o tempo do mundo. Pode falar, tá tranquilo, pode falar. É maravilha, né? Porque a TV é geralmente o contrário, é rápido, você tem 30 segundos, 1 minuto e tal. Dessa vez eles falaram todo o tempo do mundo. Eu achei uma maravilha. O problema é que eu tinha uma porta. Era eu e uma porta, e uma placa. Eu, uma porta e uma placa. E fiquei lá falando horas no ao vivo. Eu vou mostrar um pouquinho para você no contexto desse bairro do Papa. Temos de seguirmos até à terra natal de Francisco, a Argentina. É lá que está o enviado especial da CNN, Nelson Garron. Muito boa tarde, Nelson. Boa tarde, Nelson. E num local muito especial, a casa onde nasceu o Papa Francisco. Exatamente. Se há pouco eu estava lá naquela capela, no time do Papa Francisco, agora estou aqui em frente à casa onde o Papa Francisco nasceu e tem uma placa que diz basicamente isso. En esta casa nació el Papa Francisco. Dá uma olhada aqui, ó. Eu consigo ver aqui. Algumas pessoas passaram a olhar para casa quando viram aqui um repórter com o microfone da CNN Portugal e aí tentaram entender o que um repórter da CNN Portugal está a fazer aqui. E aí tem a resposta, a placa com umas florezinhas que foram deixadas e aí algumas pessoas chegam aqui, como a gente vê, e vão fazendo tocando, fazendo o sinal da cruz. E vamos ao encontro do Nelson Garron, que esteve durante parte deste dia. Nelson, mais uma vez, boa tarde, precisamente no campo, na cancha, como tu bem lembraste, do San Lorenzo, mas tens passado por vários locais emblemáticos do Santo Padre aí na capital argentina. Onde é que estás agora? Oi, André. Oi, Rita. O correspondente tá andando aqui em Buenos Aires, né? Eu passei pelo Clube do Papa, passei pela casa onde o Papa nasceu e agora estou aqui em direto na CNN, na casa onde o Papa viveu, na sua infância e sua juventude. Ele teria começado a morar aqui a partir dos 9, 12 anos. Há uma imprecisão nesses dados, como acontece na biografia dos santos e dos beatos, sempre tem um espaço ali, como também há uma discussão sobre a namorada do Papa. Será que a namorada do Papa era namorada? Mas enfim, ela morava aqui perto. E aqui algumas referências, por exemplo, às falas do Papa sobre a guerra em Gaza. Há uma homenagem aqui, uma foto do Papa junto com a foto de Maradona, fotos de santos, de Nossa Senhora de Luján, velas, são algumas das manifestações que a gente encontra aqui. Eu conversei com pessoas que vieram aqui e tentando resumir como é que era o Papa. Você conhecia o Papa, e a palavra que eu ouvi foi humildade. E para quem é cristão, para quem é católico, muita chance de se emocionar aqui no bairro de Flores, o bairro do Papa, em Buenos Aires. Rita e André. E onde eu tô? Eu tô numa praça, eles chamam de Plazoleta Hermínia Brumana. Mas o que tem de importante aqui é uma placa que tem ali no chão, Alexandre. Eu vou ler aqui para ser bastante literal. E diz a placa: esta é uma praça onde se reuniam os miúdos do bairro. Aqui, Jorge Mário Bergoglio, corria atrás da bola com seus amigos. Eram tardes de jogos, encontros e amizade.
Seguimos agora até Buenos Aires, ao encontro do Nelson Garrone, enviado especial da CNN à capital argentina. Boa noite, Nelson. Estiveste a percorrer a Buenos Aires do Papa Francisco. O que é que encontraste? Oi, Sara. Você lembra? Eu falei com você ontem que eu ia fazer isso hoje, percorrer o bairro de Flores, que é o bairro do Papa. Você pensa isso, Sara, se fosse nos Estados Unidos, o lugar onde o Papa nasceu, o lugar onde o Papa cresceu, ia ter pelo menos uma lojinha do lado. Isso acontece muito nos Estados Unidos. O capitalismo é mais forte que qualquer coisa. Até uma pessoa absolutamente irrelevante ganha esse status de alguém que merece ter uma lojinha. Aqui não. Sabe quando você lê um livro e depois vai percorrer aquele lugar depois de ler um livro? É um pouco isso. A gente conhece o Papa Francisco e quando vem para Buenos Aires pode fazer esse circuito turístico. Esses lugares estão muito bem desenhados, os locais por onde o Papa passou ao longo da sua vida. Então, Sara, resumindo, é turístico, é religioso, tem até um quê de poético. Foi quase um convite para as pessoas virem para Buenos Aires, né? É um tour poético aqui apresentado pelo Nelson Garrone. Obrigada por esta volta por Buenos Aires. E aí vamos para minha última entrada ao vivo, já era no dia seguinte e eu estava exausta, estava muito exausta, muito exausta. Eu não tive condições de nem botar uma gravata. Aí eu botei uma roupa que eu já ia sair de lá direto para o aeroporto, então, cara, vou deixar a gravata hoje de lado. Vou com a minha jaqueta, que é a minha jaqueta mais coringa de todo o universo. Ela serve para qualquer evento. Então, tava lá. Quando eu tiver com essa jaqueta, não é porque eu não consegui pensar na roupa, que eu posso estar de pijama. Botei a jaqueta, tô razoavelmente apresentado. E tem um fenômeno que acontece comigo não, acho que é com todo mundo, que quando tem uma tensão do ao vivo, os sintomas de cansaço desaparecem. E nessa entrada ao vivo que eu faço de novo com o Pedro, vocês veem ali uma tranquilidade que inexistia. E eu vou fazer diferente. Em vez de rodar simplesmente a entrada ao vivo, eu vou fazer um react. Então vamos lá. Começa com o Pedro lá em Roma, me chamando para falar como é que está a situação em Buenos Aires. Verdadeiramente um legado que deixa este Papa, que sentiu o chamamento quando era ainda conhecido como Jorge Bergoglio, nas ruas de Buenos Aires, mais precisamente num local de culto onde está agora o enviado especial da TVI, o Nelson Garrone. Nelson, muito boa tarde. Pareço exausto? Para ti, estás em Buenos Aires, imagino que os últimos dias tenham sido também... Por exemplo, vou contar para vocês, é a hora que eu faço assim, ó. Tinha acabado de falhar o áudio. Esse é um dos maiores temores do repórter ao vivo. Enquanto o apresentador está falando, ele vai fazer a pergunta, eu não sei qual é a pergunta, eu quase nunca sei, falha o áudio. Aí eu quero só conferir, aí eu vou apertar, aí no momento em que eu vou apertar aqui para ver se eu ouço melhor, o áudio volta. Só que eu não posso fazer assim, para não parecer desesperado. Então eu tô aqui, ai meu Deus, puta que pariu, o áudio falhou. É isso que aconteceu. De grandes homenagens a um homem da terra que chegou onde nenhum argentino tinha chegado até agora, ao lugar de Papa. Sem dúvida, Pedro Benevides, muito boa tarde. Eu estou justamente aqui na Basílica de San José de Flores, o local onde o Papa recebeu o chamamento. A gente vê que está mais calmo aqui, né? Eu estive aqui no primeiro dia, estava lotado. No segundo dia, o dia seguinte à morte, havia menos pessoas e hoje há menos pessoas ainda. Claro, uma quarta-feira, vida que segue, as pessoas têm que, apesar do... E esse local aqui é o confessionário, onde o Papa teria tido o chamamento dele, essa imagem aqui à esquerda. Com o Papa tem que seguir a vida. Eu quero ressaltar, Pedro, uma imagem muito bonita. E aí, o que eu faço, né? Na noite anterior, eu mesmo com o celular, passei pela avenida principal 9 de Julho, em Buenos Aires, e tinha uma imagem que eu vou mostrar aqui. Então, até quando eu saí para jantar, para teoricamente relaxar, eu vi um negócio e falei, isso aqui rende, eu tenho que fazer uma entrada ao vivo no dia seguinte, vou fazer uma imagem. Aqui, que foi uma homenagem prestada ao Papa num obelisco, que é um dos principais pontos turísticos, turístico de Buenos Aires, assim como há um obelisco no centro da Praça de São Pedro, um obelisco egípcio, há um obelisco aqui. Vocês sabiam que tem um obelisco egípcio? Aquele obelisco na frente da Praça de São Pedro é egípcio.
Uma projeção durante a noite da imagem do Papa e aquela frase que foi dita pelo Papa, as primeiras frases ditas pelo Papa: rezem por mim. E aí eu trago aqui jornais de hoje, Pedro, para mostrar como o tema sai de Buenos Aires e tá todo mundo de olho em Roma. Aqui, por exemplo, no La Nación temos aqui a foto do caixão do Papa, da mão do Papa, e diz que o mundo se despede. Fala das delegações que vão a Roma. Já fala do futuro da igreja, como será o próximo Papa, qual vai ser o perfil do próximo Papa, mais progressista, menos progressista. Então você vê, Pedro, apesar desse carinho todo que se tem pelo Papa, todo mundo fala do Papa, a igreja já está mais vazia e os olhos saem daqui de Buenos Aires, estão todos atentos. E aí é uma questão interessante, né? A minha conexão é por internet, então você vê que agora, nesse momento, a qualidade da imagem caiu. O áudio está mantido. Então, quando o áudio está mantido, a imagem está ruim, eles continuam no ar, obviamente. Se começar a travar o áudio, aí eu tenho que sair. Porque se a imagem estiver ruim, se é muito ruim, você tem as imagens gerais ali da igreja que podem ficar em cima de mim e eu fico falando, como a gente diz, em off. Então a imagem vai cair, vai quase despencar, mas não vai, por conta da proteção divina. Será? O sucessor do Papa argentino, o Papa que tanta alegria trouxe para os argentinos e tanto protagonismo trouxe para a Argentina. A resposta, claro, não temos ainda, mas você aí está bem pertinho e vai ser um dos primeiros a saber, né, Pedro? Bom, eu diria que ainda faltam muitos dias para isso, mas não deixa de ser curioso que de Buenos Aires até Roma, a pergunta que se começa... É isso. E aí sempre tem eu sempre, como eu gosto do Pedro, a gente tem um carinho especial, a gente sempre tenta, a gente se trata bem, umas pequenas piadas no ar. É claro que nesse contexto não podia ter piada, né? Não faz sentido. Então é isso, gente. Vocês gostaram? Gostaram? Eu tô absolutamente morto. Tô com a mala aqui do lado, vou direto pro aeroporto. Pronto para uma nova cobertura. Nunca estou exatamente pronto, mas tem que estar pronto. Então é isso. Obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e eu te espero numa próxima reportagem. Bastidores da reportagem do Garrone Correspondente. Tá bom? Beijo. Tchau e até a próxima. Um tom muito respeitoso, né? Eu estou fazendo uma autoavaliação do meu trabalho. E vocês sabem, eu não escondo, eu já falei no meu documentário de lá, você viu meu documentário, que está aqui, A Outra Igreja Católica? É um documentário sobre religião, então eu acabo estudando muito sobre religião e tal. E eu não escondo que eu sou ateu, não escondo que eu sou ateu. É um desafio numa cobertura como essa, porque eu não acredito em quase nada do que está ali. Mas isso não importa. Eu não estou fazendo jornalismo para mim. O que importa é que mais de 1 bilhão de pessoas acham que este homem, em Roma, representa Deus na Terra. Ele é o pontífice, a ponte da Terra com Deus. Eu fiz uma autoavaliação quando eu revi os vídeos para editar esse vídeo aqui no canal. Uma autoavaliação de que eu consegui esse distanciamento e o tom sempre de muito respeito. Não sei se vocês viram aqui, ó. Aqui. Essa imagem aqui que eu comprei para uma tia minha, então, mas por enquanto ela está aqui, é a imagem da Nossa Senhora de Luján, que eu comprei justamente na Basílica ali de San José de Flores. Eu vou terminar esse vídeo com uma participação minha na CNN, que revela um empenho meu que eu tenho de fazer com que os erros pareçam acertos ou tentar fazer com que os erros, as falhas técnicas, pareçam algo menos duros. Aconteceu numa entrada minha que o áudio não funcionou. E eu precisei dar uma consertada, tentar dar uma graça ali pro problema. Nessa entrada eu falei de Carlo Acutis, que é um menino que nasceu no início dos anos 90 e está na fila para ser canonizado. Não pôde ser, ia ser canonizado agora, justamente porque o Papa morreu. Então, quando aconteceu esse erro lá na entrada ao vivo, eu na hora pensei no Carlo Acutis. Esse é o próximo livro que eu vou ler, porque é um assunto que eu vou cobrir, porque o milagre atribuído
ao Carlo Acutis aconteceu aqui no Brasil. Um pedaço de uma roupa dele teria promovido uma cura. Então, quando caiu o meu áudio lá, o meu áudio ficou ruim, eu pensei no beato Carlo Acutis. Não entendeu nada? Vai ficar semi-claro nesse trechinho que eu vou botar no fim desse vídeo aqui, extra, na coluna do Garrone, tá bom? O vídeo do Garrone correspondente. Não esquece, tá? Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais, tá? Um beijo, tchau. Até a próxima. Nelson, boa tarde. Gostaria de ouvir-te a propósito da reação dos argentinos à partida de Francisco. Ele que nasceu e cresceu na Argentina, mas tinha raízes europeias, italianas. Exatamente, Kátia. A reação é de muitas das autoridades. O áudio som do Nelson Garrone em direto a partir da Argentina não está nas melhores condições. Como é que se divide este sentimento na hora da morte de Francisco? Oi, Kátia e Cláudio, mais uma vez, agora em boas condições. Você sabe que eu fiquei pensando que uma das consequências da morte do Papa foi o adiamento da canonização de Carlo Acutis, que pode vir a ser o padroeiro da internet. Por enquanto ele é beato, a Igreja Católica não tem um padroeiro da internet. Pode vir ser Carlo Acutis, um menino nascido nos anos 90. Então, no próximo direto, prometo fazer uma reza por enquanto, beato Carlo Acutis, para nossa conexão ficar boa, porque dependemos da internet. Bem, vou contar para vocês uma curiosidade, como é que eu soube da morte do Papa. Que ninguém nunca vai imaginar, né? Como é que um jornalista sabe da morte do Papa? Como qualquer pessoa. No meu caso, eu estava dormindo e o meu celular, ele não toca, ele é mudo, porque eu já olho muito para o celular, então eu tiro os barulhos, as vibrações, quando o celular vibra me dá até um certo nervoso. E uma amiga minha soube antes de mim, até porque ela estava fora do Brasil, o fuso era mais favorável. Ela tentou me ligar, eu não respondi, o que ela fez? Ela conhecia o número da minha portaria, da portaria do meu prédio. E ligou, então eu acordei com um interfone, e quando eu atendi, o porteiro falou assim, o senhor está atrasado para o seu voo. A fulana, minha amiga, ligou para você não esquecer do voo. Eu falei, nossa, ela tá muito louca, o que é isso? Aí eu fui pro WhatsApp e tinha mensagem no celular dela falando assim, Papa morreu. Só quando eu li Papa morreu, eu entendi papai morreu. E eu fiquei altamente desesperado porque eu achei que o pai dela tinha morrido. Mas não, era o Papa.